porque Deus vai falar com você. Amém? Fala assim a palavra de Deus. Mateus capítulo 5, verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Que palavra forte. Vamos continuar aqui nessa reflexão. Jesus, aqui no Sermão da Montanha, Jesus, ele começa a trazer as bem-aventuranças, né? Ou seja, a recompensa que os servos dele, que nós, os seus filhos, recebemos ainda aqui nessa terra, por andarmos na obediência, por andarmos em amor na palavra de Deus. Tem muitas pessoas que dizem que não existe justiça nessa terra, que a justiça aqui é falha, mas eu quero dizer para você que a justiça de Deus, ela é perfeita. E tem pessoas que dizem assim, a justiça de Deus tarda, mas não falha. A justiça de Deus, ela nunca tarda. Ela não tarda e nem falha. A justiça de Deus, ela chega na hora certa. Porque não é na nossa hora, é na hora de Deus, é no momento de Deus. Então aqui no capítulo 5 de Mateus, Jesus ele vai trazer o sermão, conhecido como o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, onde Jesus ele ensina, né, as multidões, né, e os seus discípulos, quando se aproximaram dele, ele começa a dizer o que acontece, quais são as recompensas que nós recebemos ainda nessa terra quando somos fiéis a Deus. E quando a gente chega no capítulo 5, verso 8, quando a gente chega no verso 8, anteriormente já era listado um monte de coisas, de benefícios, né? O Senhor vai dizer, bem-aventurado, a palavra bem-aventurado significa felizes também, né? No verso 3 em diante ele vai dizer, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. No 4 ele vai dizer, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então assim, sucessivamente vai trazendo aí um monte de recompensa para aqueles que esperam e confiam no Senhor. E quando a gente chega no capítulo, no verso 8, ele vai dizer, feliz, né, ou bem-aventurado, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, o que a humanidade, o que o ser humano mais precisa, mais almeja, o que na verdade todos nós precisamos, o que principalmente os nascidos em Cristo, todos os cristãos precisam, é desejar ver a Deus, desejar estar na presença do Senhor eternamente com Ele. Porque a Bíblia relata que Jesus ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. E a Bíblia fala algo muito interessante sobre ver a Deus. A Bíblia diz, segui a paz com todos. Olha isso, segui a paz com todos, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, nós precisamos ter o nosso coração limpo. Nós precisamos sempre estar liberando perdão. Porque hoje em dia, muitas pessoas estão amarradas no seu passado, estão presas até mesmo em relacionamentos que não deram certo, que foram frustrados. E ele adquiriu, né, vamos dizer assim, ele contraiu uma mágoa de uma pessoa, porque o relacionamento, seja conjugal, ou seja um emprego, não, seja qual for, não deu certo, essa pessoa fica com o coração entristecido. Essa pessoa fica com o coração, vamos dizer assim, magoado, com o coração sujo, né? E o inimigo das nossas almas, Satanás, ele quer sujar o nosso coração. Ele quer fazer com que nós guardemos mágoas, ele quer fazer com que nós não tenhamos um coração limpo, né? Porque o salmista disse que mãos limpas e um coração puro, esses subirão no monte do Senhor, esses verão a Deus. Então Jesus ele chega a dizer que felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então Deus está dizendo nesta manhã, nessa palavra, eu não sei Deus com certeza está falando com alguém, você precisa limpar o seu coração. Amém? Alguém te feriu, alguém falou alguma coisa, alguém te entristeceu, alguém te magoou, né? E você guardou aquilo, e aí você não consegue nem desfrutar de uma vida
cheia do Espírito Santo, você não consegue nem desfrutar da presença de Deus da forma que o Senhor almeja para você. Então você precisa fazer o quê? Você precisa limpar o seu coração. Você precisa liberar perdão. Amém? Libera perdão. Limpa o seu coração. Pastor, mas nem que a pessoa não falou nada para você, nem que você não falou nada para a pessoa, mas alguma atitude ou algum gesto entristeceu o seu coração. Pede para Deus, Senhor, me ajuda, Espírito Santo, limpa o meu coração. Não me deixe assim, ter nenhum sentimento de mágoa, nenhum sentimento de desprezo por ninguém, ou, entendeu? Então, Deus está dizendo algo muito forte nesta manhã. Vamos continuar aqui. Essas palavras de Jesus Cristo, proferidas no Sermão da Montanha, refere-se ao resultado de uma vida íntegra. A palavra limpo, do latim, quer dizer límpidos, que quer dizer límpido ou transparente, o mesmo se aplica ao original grego, kataros, que significa livre de desejo corrupto ou de pecado ou culpa. Né? Então, a palavra limpo, ela significa o quê? Transparente, um coração sem culpa, né? Um coração livre, um coração limpo, né? Vamos dizer assim, uma vida leve na presença de Deus. Né? Então eu disse que tem pessoas que, vou falar um negócio para vocês, é tão destrutiva, a mágoa é tão destrutiva, que a presença, nós sabemos, a gente que serve a Deus, a gente sabe que a presença do Espírito Santo ela é muito sensível. É muito fácil você perder a presença do Espírito Santo. Não precisa muita coisa, né? Por assim dizer, uma mágoa já é o suficiente. E eu vou dizer para você uma verdade. Uma mágoa, ela também atrai muitos demônios para a vida das pessoas. Porque a ausência do Espírito Santo é legalidade, é porta aberta para o diabo. É por isso que Jesus disse que enchei-vos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz também para a igreja de Éfeso, capítulo 5 de Efésios, verso 18, não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então Jesus ele falou algo muito interessante, que quando um espírito imundo sai de um homem, quando a pessoa é liberta, quando a pessoa vem para Cristo, que ela recebe a total libertação de demônios ou de pecados, perdão de pecados, etc. Essa pessoa, ela passa a sua vida, a sua casa, que a Bíblia diz que nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo. O nosso corpo, espiritualmente dizendo, é uma casa. Então, se o nosso corpo, a nossa vida, nós estivermos vazios de Deus, com certeza o inimigo ele vai querer se apossar, né? Então é isso que você precisa fazer. Você que aceitou a Jesus, entregou a sua vida para Ele, você precisa imediatamente se encher do Espírito Santo. Amém? Encher o seu coração da presença de Deus, da palavra do Senhor, estar com a sua mente ocupada com as coisas de Deus e não deixar o inimigo jogar a semente do mal no seu coração nem na sua mente. É isso que você precisa fazer. Então, por quê? Para quê? Para que você seja livre, para que você tenha uma vida transparente, uma vida leve, uma vida livre, sem culpa ou pecado. Né? Continuando. O coração é o lugar onde se concentram os desejos e emoções e os mais profundos sentimentos do ser humano. Assim, quem tem um coração puro e pratica a justiça e rejeita o pecado, e só, olha isso aqui, olha isso, só o que nos purifica é a palavra de Deus, conforme falou o mestre, o apóstolo Pedro, né? Ele disse lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 23, ele disse assim, ele disse, as escrituras dizem que fomos gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva que permanece para sempre. É somente a palavra de Deus quem pode limpar o nosso coração. É por isso que nós, amados, nós temos que dar legalidade para a palavra de Deus. Você tem que ser um crente que gosta das escrituras, que está sempre ouvindo pregação, sempre está lendo a palavra, sempre em comunhão com Deus. Para quê?
Para que o inimigo das nossas almas não venha te enganar, entendeu? Porque o inimigo das nossas almas, o objetivo dele é esse, é enganar, né? Enganar os servos de Deus, é querer sujar o nosso coração. E é muito importante nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração. Por quê? Porque o salmista Davi, ele disse algo muito interessante. Ele disse, no meu coração eu guardei a tua palavra para mim não pecar contra ti. Entendeu? Então a Bíblia diz que os olhos é o quê? As janelas da alma, né? Então, outra passagem bíblica também diz, guarda o teu coração, por quê? Porque dele procede as saídas da vida, né? Então, é por isso que você tem que guardar o seu coração, guardar a sua vida e se encher da palavra de Deus, entendeu? É muito importante você se encher da palavra de Deus. Então, a Bíblia está dizendo, pois fostes regenerados. Olha aqui o verso, 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Olha isso aqui. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante o quê? Mediante a palavra de Deus, a qual vive, olha isso aqui, a qual vive e é permanente, né? Então você foi regenerado, ou limpo, ou purificado pela palavra de Deus. E a palavra é Jesus, o verbo encarnado, né? Cristo é o verbo encarnado, né? Por exemplo, lá em João capítulo 1, verso 1, diz que no princípio ele era a palavra, né? A palavra estava com Deus no princípio, ou seja, as escrituras, conhecer as escrituras é conhecer Jesus. Amém? Na direção conduzido pelo Espírito Santo. Continuando aqui. Jesus fez uma importante declaração a Nicodemos. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso aqui no capítulo 3 de João, verso 5. Jesus falou para Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Ou seja, todo cristão precisa nascer da água, nascer da palavra, nascer também tem a ver com o batismo. O que o batismo representa? O batismo representa arrependimento, né? Então, quando você se batiza, você está dando adeus para a sua vida de erro e está dizendo bem-vindo à vida com Cristo, né? Então, o batismo significa arrependimento, significa purificação. O batismo significa a lavagem, né, dos nossos pecados, espiritualmente dizendo, né? É arrependimento, porque lavar os nossos pecados, na verdade, Jesus já nos lavou através do seu sangue. Mas a Bíblia também diz que a palavra do Senhor é a água que nos purifica. Amém? É um processo. Enquanto estamos nessa terra, nós precisamos ser o quê? Purificados dos nossos erros, do pecado que tão de perto nos assedeia, né? Como diz lá em lá em Hebreus 12, que o pecado tão de perto nos rodeia, nos assedeia. Corramos, desprendemos, precisamos nos desprender de todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos assedeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então nós precisamos todos os dias tomar essa decisão, né? Então Jesus fala para Nicodemos, aquele que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Ou seja, aquele que não nascer da palavra de Deus, não for porque assim, igreja, amados, tem pessoas que ela entra para o evangelho, ela vem para a igreja, mas a palavra não entra nela. Ou seja, ela ainda não abriu o coração 100% para a palavra de Deus mudar ela, para a palavra de Deus transformar ela. Então é isso que essa pessoa precisa fazer, ela precisa abrir o coração dela para que a palavra entre, né? Então quando fala de água e espírito aqui, quando Jesus fala para Nicodemos, aquele que não nascer da água e do espírito não pode ver o reino de Deus, também significa nascer da palavra, né? Não apenas batismo, mas nascer da palavra
E também ter uma vida cheia do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é o selo, o Espírito Santo é a garantia que nós estaremos um dia com Jesus. Seremos o selo, né? Por isso que a Bíblia, o apóstolo Paulo diz para a igreja de Éfeso: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o quais estáis selados para o dia da redenção. Amém? Então não entristeça o Espírito Santo da forma que você vive neste corpo, nessa terra. Ande em santidade, ande com o coração limpo, viva uma vida transparente, uma vida livre, tá bom? Uma vida livre de desejo corrupto, uma vida livre do pecado. Amém? Com Jesus é possível. Vamos continuar para finalizarmos. Que possamos ser lavados pela palavra para nos tornarmos pessoas íntegras, sinceras, transparentes, que não se deixam corromper-se pelos valores e costumes do mundo, né? Tem muitas pessoas que estão se corrompendo, né? Pelos costumes deste mundo, pelos valores deste mundo, né? Por quê? Porque elas não estão sendo lavadas pela palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É por isso que a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Ou seja, é um processo. Amém? É um processo de conhecer a Deus. Você precisa conhecer a Deus todos os dias. Amém? Todos os dias. A nossa caminhada com Cristo, ela é diária, né? Ela é diária. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Todo dia você precisa conhecer a Deus. Todo dia você precisa deixar a palavra de Deus lavar a sua alma, o seu coração, a sua vida, né? E não se conformar com este mundo. Não deixar esse mundo, esse sistema falido das trevas te corromper. Vamos continuar aqui para finalizarmos. Sejamos irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa, nos quais olha isso aqui, e nos abstermos de toda aparência do mal, né? A última referência aqui, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Olha o que aqui diz. Olha o que aqui diz. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Olha isso aqui. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Deus, olha isso aqui, e o mesmo Deus da paz, o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo. Olha isso. Em todo o vosso espírito e alma e corpo, e sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É somente Deus, é somente Jesus, através da sua palavra, que pode nos santificar, que pode purificar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. É por isso que nós estamos... Olha isso aqui que eu vou falar para você para encerrarmos. É por isso que o cristão, todos nós, temos que estar cheios do Espírito Santo. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo te conserva. A gente sabe que a gente usa... Olha isso aqui na linguagem figurada. A gente sabe que a gente usa óleo. O óleo também significa, no contexto figurado, a unção do Espírito, né? É por isso que a gente usa o óleo, usa o azeite, né? Para fazermos conservas. Olha que palavra tremenda. E o mesmo Deus de paz os santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo, e sejam plenamente o quê? Conservados. A gente usa o azeite, usa o óleo, eu estava dizendo, para fazermos conservas. E a gente sabe que o azeite, né, o óleo, o azeite, ele conserva, né? Você faz ali uma conserva de pimenta, uma conserva ali de piqui. Quem não gosta de uma conserva, né? Quem não gosta de uma conserva de piqui aí? Quase todos, né? Então, o Espírito Santo é o único que pode conservar, que pode manter, né? Eu e você irrepreensíveis
para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não têm o Espírito Santo, que não estão na direção de Deus, que não estão buscando a palavra do Senhor, esses estão vivendo uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas nós não. Nós temos dono, nós pertencemos a um maior. Porque a Bíblia diz que maior aquele que está conosco do que o que está no mundo. Amém? O nosso Deus é muito maior. Então que o Espírito Santo conserve a sua mente, que o Espírito Santo conserve o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, e que o Espírito Santo conserve o seu coração limpo. Amém? Vou fazer a última oração e finalizar. Que Deus abençoe todos. Toma posse dessa palavra. Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra. Meu Deus, ajuda cada vida, Senhor. Ajuda, Senhor, cada um, Pai. Ajuda a mim, ajuda a minha família, ajuda os teus filhos a permanecerem limpos. Limpa, Pai, este coração. Limpa, Pai, essa mente. Que essa pessoa, Pai, venha desfrutar de uma vida poderosa, de uma comunhão poderosa contigo, meu Deus. E todo o impedimento das trevas, labracá, da sobre, a calabaio, onde é que vas, caia por terra agora. Meu Deus, limpa, Pai, o coração dessa pessoa. Purifica, Senhor, o espírito, o corpo e a alma dessa pessoa. E os conserve plenamente, Senhor. Conserve cada um, Pai, para o dia da tua vinda. Porque Jesus está voltando. Jesus, ele pode voltar a qualquer momento, amados. Ou ele pode te chamar, ou ele pode me chamar através da morte. E nós precisamos estar preparados, com o nosso coração limpo, com a nossa mente íntegra, com a nossa vida pura, com a nossa vida transparente, na presença de Deus. Espírito Santo, purifica este coração, meu Deus. Purifica este homem, esta mulher, purifica para essa vida. Porque a tua palavra diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Limpa-nos, Senhor. Purifica-nos pela tua palavra. Labrandaia forque alabacandi a calabaio. Labranda calabando e a calabaiaste. Purifica, Espírito Santo, nosso coração, meu Deus. Purifica-nos, Senhor Jesus. Purifica-nos. Labranaca, lá sobra calabás. Tenha misericórdia, Espírito Santo, dos teus filhos. Tenha misericórdia, Pai, de nós. Nós precisamos de Ti, Senhor. Não nos deixa, Senhor Jesus, fazer a nossa vontade. Não nos deixa, Pai, vivermos com o coração sujo, com o coração, Pai, corrompido. Não. Purifica-nos, Pai. Porque nós ansiamos, nós queremos ver a Ti. Porque a Tua palavra diz que os limpos de coração verão a Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu Deus, purifica este homem, purifica esta mulher. Ajuda ele, ajuda ela a liberar perdão. Talvez ele foi magoado, ela foi magoada, alguém o magoou, alguém o entristeceu, ou ele se entristeceu, ou ela se entristeceu por algo, Senhor, por um sentimento, por uma atitude, por um gesto. Ajuda, Espírito Santo. A Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, quando não sabemos orar, não sabemos o que fazer. Ajuda este homem, meu Deus. Ajuda esta mulher, que eles possam desfrutar de uma comunhão pura, limpa com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Senhor. Amém, amados. Que Deus abençoe a sua vida. Irmã Yasmin, Deus abençoe a sua vida também. Todos vocês, sejam bem-vindos. Todos vocês que estão nessa live, nessa manhã com Deus, manhã de oração, manhã de palavra, amém? Recebe essa palavra de Deus. Você que está distanciado da presença de Deus, volte para Jesus. O momento é esse, de você voltar a reconhecer. Se você está distanciado de Jesus, repita comigo, repita essas palavras comigo. Senhor Jesus. Se você quer voltar para Jesus, repita essas palavras comigo. Repita essas palavras comigo. Senhor Jesus, nesta manhã, eu reconheço que sou falho,
Eu reconheço que preciso de Ti. Senhor Jesus, dai-me forças. Purifica o meu coração, limpa o meu coração. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Me ajuda, Senhor Jesus, a me manter na Tua presença. Porque eu quero ver o Senhor, eu quero estar contigo eternamente. Ajuda essa pessoa, meu Deus. Em nome de Jesus. Você que está distanciado, volte para Jesus. Repita essa oração que eu fiz aí. E volte para Jesus. Aceite a Jesus. Você que não o aceitou, diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Amém? Fica na presença de Deus. Ouve a palavra do Senhor. Coloque em prática a palavra de Deus. E você será bem-aventurado. Você será feliz. Tá bom? Que Deus abençoe vocês ricamente. Que o Espírito Santo te fortaleça. Compartilhe essa poderosa live. Manhã com Deus. Deus os abençoe em Cristo Jesus.